Olá pessoal, voltando com mais vídeo aqui no canal. Então no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a vitória, de Sanai Takaichi, como líder do Partido Liberal Democrata, que trouxe, um impulso, para o índice Nikkei na segunda-feira, chegando à sua marca histórica, sua máxima histórica, e não somente a bolsa, houve essa volatilidade, esse rally, mas também para a moeda, o iene japonês, e também para os juros, as taxas de juros, a curva de juros japonesa. Então bora para o conteúdo de hoje. Então a Nikkei, o índice Nikkei registra, alta histórica, que já começou a segunda-feira, já depois da confirmação, da Sanai Takaichi, na eleição para liderar o Partido Liberal Democrata, o partido governista, Então nós temos agora uma expectativa, por parte dos investidores, já que a futura primeira-ministra adotará uma política fiscal mais flexível e expansionista. Então isso significa mais gastos públicos, mais incentivos. Então, isso pode sim trazer um resultado positivo para as empresas. Em contrapartida, também é uma medida mais inflacionária, então parte também das valorizações se dá, também a desvalorização da moeda. Nós vemos que o iene já perdeu confiança, então parte, do mercado ao ver, a confirmação da futura primeira-ministra, no caso, já houve, uma saída de capital, a curva de juros futura ela também ela esticou para cima, batendo níveis altos, e também, a moeda, o iene chegando a 150. Então o iene ele atingiu a menor cotação em décadas, tá? Então, claro, recentemente, nós já tivemos, a casa dos 160 ienes, então ele volta, a flutuar nessa banda entre 150 e 160. Então, a gente já vê uma mudança de tendência, tá? Mesmo com o shutdown americano, que estava trazendo, uma desvalorização para o dólar, mas dado, ao recente, a confirmação, da futura primeira-ministra japonesa e a sua política mais expansionista, então isso já fez, com que o capital ele recuasse daqui do Japão. Nós temos o cenário também europeu, o cenário francês também, que traz também a desvalorização para o euro. Então, aquilo que estava se mostrando, o enfraquecimento do dólar, pode estar mostrando, uma mudança de tendência agora que parte do mercado já não quer mais a moeda japonesa e também não quer mais o euro, Então, acaba se refugiando no dólar, voltando para o dólar, tá? Então nós vemos o iene e o euro 176, chegou a bater essa casa. Então nós vemos, que o iene também ele acaba sendo ameaçado, dado a confirmação, como futura primeira-ministra e os seus pacotes expansionistas. Então, atenção a todos, nós não damos nenhuma recomendação de investimento, nós fazemos apenas divulgação de material, conteúdo voltado para a comunidade de investidores aqui no Japão. Convido a todos a participar do nosso link, do nosso grupo de Telegram. O link está na descrição do canal. Então, logo na home do canal você consegue acessar o nosso link do grupo de Telegram. E também, para aqueles que estão tendo dificuldade, você já é um investidor e às vezes está inseguro, está precisando de conteúdos voltados para a montagem do seu portfólio. Então, eu tenho uma aula exclusiva chamada Portfólio Permanente, link na descrição. E para aqueles que estão começando do zero, não sabem nada sobre investimento, eu tenho uma aula completamente gratuita, falando, sobre os fundos de investimentos aqui no Japão. Você iniciar por essa classe e depois ir migrando e conhecendo outras classes de ativo. Então essa aula é grátis, ela está aqui disponível no meu canal do YouTube. Então, a expectativa do mercado. De acordo com fontes do mercado financeiro, os investidores estão agora extremamente atentos às futuras políticas econômicas de Takaichi e a forma como seu governo irá coordenar estrategicamente com a oposição para implementá-las de maneira eficaz. A expectativa de uma política fiscal mais expansionista e flexível tem gerado otimismo entre os participantes de mercado, que apostam em medidas que possam estimular ainda mais o crescimento econômico japonês, mas com o custo de uma política mais inflacionária. Então, voltando a falar do índice Nikkei 225, então o que é o Nikkei 225? É o principal índice japonês, sobre as ações, tá? Então, ele é um termômetro econômico, Então, quando você vê esse índice subindo, então é um período de euforia, de boas expectativas,
né, de aquecimento para o mercado, para a economia japonesa. As 225, né, empresas incluem companhias mais importantes e líquidas do mercado japonês e seria equivalente, né, um índice Dow Jones americano, né? Então funciona de forma similar, tá? Então é composto, né, por diversas empresas, 225. Dow Jones ele é composto por 30 empresas, mas ele reflete como que está a economia japonesa, no caso local. Como investir no Nikkei 225, tá? Para quem acompanha o mercado, o forte desempenho do Nikkei 225 pode despertar interesse. Então você, ao ver essas notícias, ao ver todo esse movimento de mercado, então pode despertar o interesse, né, do investidor em saber como estar exposto a esse índice, como que eu posso estar alocado nesse ativo, né, ou então que reflete, né, esse ativo, o Nikkei 225 índice. Então a porta de entrada seria o ETF, que é um fundo de investimento igual aquele anunciado na aula gratuita, só que a diferença é que em vez de ser comprado numa corretora, você vai comprar no ambiente de bolsa, tá? Então, os fundos de investimento, os fundos mútuos, você adquire através da corretora e a corretora ela faz essa intermediação por você, tá? Agora, no caso, né, dos ETFs, eles são adquiridos no ambiente de bolsa. A corretora ela continua ainda fazendo essa intermediação, só que o local de negociação, né, o ambiente de negociação é dentro de uma bolsa de valores, na qual você vai estar comprando e vendendo entre investidores. Então, você compra e vende no mesmo dia e você pode, né, se desfazer do investimento a qualquer momento. Um fundo de investimento como aquele anunciado na aula gratuita tem carência, né? Não tem liquidez, então você demora dias até o dinheiro resgatar na sua conta. Um ETF ele tem essa vantagem de ter essa alta liquidez para o investidor. Então, o que é um ETF, né? O Exchange Traded Funds ou fundo de índice cotado é um fundo de investimento que negocia nas bolsas de valores. Então, ele é negociado dentro da bolsa, tá? Assim como uma ação comum, ele tem como objetivo replicar com precisão o desempenho de um índice específico, nesse caso o Nikkei 225. Quais são as vantagens dos ETFs? A diversificação instantânea. Um ETF que você compra dentro dele, ele já vai refletir as 225 empresas. Uma redução significativa do risco de concentração, você não vai estar exposto somente a uma empresa, mas assim centenas de empresas. Negociação simples como uma ação, custo de gestão geralmente mais baixos, né? Liquidez elevada, né? Essa facilidade de você comprar e vender e se desfazer a qualquer momento, e a transparência total da carteira. Você sabe quais são as empresas que compõem esse índice, tá? Então, quais são os principais ETFs da bolsa japonesa que refletem, né, que replicam o índice Nikkei 225? Então, aqui nós temos toda essa lista, né, dos principais, tá? Não são todos, mas são os principais ETFs que vão refletir, né, esse desempenho do Nikkei 225. Nós temos o ticker ali, né, que são os códigos que você vai usar para adquirir ele através da sua corretora japonesa. Então, qual é o retorno desse ano, tá? Desde janeiro, desde 1º de janeiro de 2025 até a data de hoje, data de gravação desse vídeo. Então, você vê o que é notável, né, que só esse ano, né, uma rentabilidade por volta de 20%, tá? Então, você vê que cada ETF, por mais que eles refletem o mesmo índice, eles não têm o mesmo desempenho. Então, a diferença, né, entre o formato, como que o market maker ali, o gestor ali dentro desse ETF, né, ele faz a gestão e alocação desses ativos, o momento de compra e de venda, de balanceamento, então isso vai refletir. Então, determinadas gestoras vão ter um determinado resultado, às vezes uma performance um pouco maior, até mesmo do que o próprio índice, né, e outras nem tanto, então você vai ver uma certa diferença, né, não vai ter algo muito significativo, mas, né, se você pegar, por exemplo, o primeiro, né, o One ETF Nikkei 225, ele foi o que teve o maior retorno até então, até a data de gravação desse vídeo, com mais de 21%, tá? Então, e você vê o retorno ali dos últimos 3 anos. Então, quem se expôs,
no índice Nikkei 225 nos últimos 3 anos, né, um retorno acima de 80%, tá? E enquanto nós vemos hoje em dia um cenário inflacionário, aqui no Japão nós vemos, né, a moeda perdendo valor, nós vemos a inflação e etc, né? Então, você ter instrumentos que vão defender o seu poder de compra, então isso é essencial para que a gente possa construir patrimônio, tá? Então nós temos aqui os retornos, o desempenho é impressionante, né? O retorno médio no ano de 21%, tá? E o retorno médio dos últimos 3 anos na casa dos 85%. E aí também nós temos a vantagem, né, de investir aqui no Japão, poder se beneficiar do NISA, tá? Que é uma isenção fiscal, então você não vai pagar imposto sobre os seus dividendos, você não vai pagar imposto sobre valorização, né? Uma pessoa que investiu nos últimos 3 anos 85% de forma líquida, sem precisar pagar imposto nenhum, tá? Esse é um plano do governo, né? Um incentivo do governo para incentivar cada vez mais pessoas a investir o capital. Então, né, porque a combinação de ETF e NISA ele é poderoso, né? Porque ele maximiza o retorno, a diversificação automática e a visão de longo prazo, né? Então é notório, né, o resultado, né? Quem se expôs aí nos últimos 3 anos, né? E aí se você pegar ainda e esticar essa margem aí, voltar até o período, digamos, Covid, pandemia, então isso aumenta mais ainda, né, a margem de retorno. Então, uma oportunidade estratégica, tá? A alta do Nikkei 225, ela é impulsionada por expectativas de novas políticas econômicas sob a liderança de Takaichi, tá? Então, lembrando, né, que são medidas inflacionárias, então, por mais que nós estamos vendo a alta histórica, então existe o risco, existe a volatilidade, existe o risco, né, desse índice cair e quem entrar agora, né, acabar levando um prejuízo. Também, né, dado essas políticas, né, isso aí pode esticar ainda mais. Existem casos de análises aqui já no Japão, já precificando até dezembro o índice Nikkei na casa dos 50 mil pontos, então também poderia ser, né, uma abertura, uma oportunidade de entrada. Então, como a gente não dá recomendação nenhuma, o que eu falo, né, para todos os que seguem aqui o canal, faça os seus estudos, as suas análises, façam aportes, né, pequenos aportes, né, de forma constante, mensalmente, né, ou então quinzenalmente. Então você vai construindo o seu preço médio para que você não venha ficar extremamente exposto, né, e querer tentar acertar o tempo de mercado, né, o market time, que isso é impossível para nós investidores, tá? Então, as principais conclusões, né, lembrando, nós estamos em alta histórica, né, então atenção a isso, né, o iene também chegando à mínima, né, o ETF, ele é um instrumento, né, que surge como uma solução para que a gente possa se expor, né, de forma diversificada e também se aproveitar da vantagem do NISA, tá? Então eu quero deixar, né, recomendações, né? Se você gostou do conteúdo, né, nós temos aqui 4 recomendações de vídeos que vai te ajudar a ainda mais mergulhar sobre o universo de investimentos aqui no Japão. Tá certo, pessoal? Obrigado pelo vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.